Olá, eu me chamo Nelson e eu venho trazer algumas reflexões que eu fiz, mas abrindo também a oportunidade para que eu possa ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse novo momento que a gente vive do coronavírus. E eu fiz algumas anotações interessantes aqui para a gente nortear a nossa conversa, por assim dizer. Eu venho percebendo que agora, como o governo impôs essa restrição, que nós possamos sair, né? E para onde nós vamos, que horas voltaremos e tudo mais, isso está causando um certo desconforto na sociedade como um todo. E isso me causou um estranhamento, porque até pouco tempo, vamos colocar assim, pouco tempo que eu digo até semana passada, a gente já vinha tendo comportamentos, quando eu falo a gente em sociedade. A gente já vinha tendo comportamentos de separação. A gente já consegue colocar a ideia de que a gente só vai se reunir quando tiver uma festa ou quando tiver uma comemoração específica. A gente não vai ficar um na casa do outro. Como costumava ser na década de 90, 80, você ia na casa de uma pessoa, fazia uma visita, ficava o dia todo lá conversando e depois disso você voltava para sua casa. Mas hoje em dia a gente não faz mais isso. Com o advento da internet, a gente liga para a pessoa, manda uma mensagem no WhatsApp, se ela não estiver em casa, a gente nem vai. A gente raramente sai de casa, né? E quando a gente sai, a gente está no trabalho. Que a maior parte das vezes a gente está mais no trabalho do que na própria casa, né? Tem jornadas de 8, 10, 12 horas por dia, você fica mais tempo no trabalho do que em casa. Aí, esse tópico do trabalho em si, ele que me causou um questionamento, né? E eu vim trazer para vocês a minha ideia. O primeiro ponto de vista que eu cheguei foi a diferença de isolamento e separação. Vamos lá. A questão da separação eu posso atribuir a dois quesitos. Primeiro é o trabalho, a nossa relação com o nosso trabalho, e segundo é a nossa relação com a tecnologia. A gente trabalha com um objetivo, algumas vezes, claro que não são todos, não é uma questão universal, mas a gente trabalha para que a gente possa usufruir mais ainda de bens materiais, sendo esses tecnológicos, celulares, computadores e por aí vai. Então a gente acaba se enfiando numa jornada maior para que quando a gente tiver um tempo pequeno em casa, a gente consiga aproveitar vendo um Netflix, por exemplo, ou no Instagram para passar o tempo, né, para descansar. Só que agora, com o advento do coronavírus, no caso, né, ele causou uma mudança no nosso comportamento. Por quê? Agora você é obrigado a ficar em casa. E quando a gente tem aquela questão da imposição, da obrigação, aí que a resistência entra. Você fala, pô, como assim? Eu não posso sair, não posso ir na casa de um amigo meu? Como não funciona isso? Eu não entendi. Aí é como se o nosso cérebro ele parasse mesmo. Porque nós seres humanos a gente se relaciona por comportamentos. Eu faço um comportamento e aprendo como isso vai reverberar na outra pessoa. Eu jogo, por exemplo, estou jogando uma bola. Eu toco a bola para a pessoa ou vai continuar correndo até o gol ou vai tocar para mim de volta. Mas isso eu não posso mensurar, eu tenho que esperar o comportamento dela para que depois eu possa fazer um outro comportamento. E assim vai, a sociedade funciona dessa forma. Então, como a nossa relação, voltando à questão do trabalho, ela funciona assim, você trabalha 8 horas por dia, vamos colocar, segunda a sexta, trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia. Aí você já pensa assim, putz, no sábado eu vou fazer isso, no domingo eu vou descansar porque segunda-feira tem de novo. E assim foi. Só que agora a gente tem jornadas que vão de segunda a segunda, ou seja, a pessoa trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí ela fica um dia em casa. Nesse um dia que ela fica em casa, ela tem que fazer tudo. Só que agora as coisas inverteram. O que estava correndo no fluxo, agora foi parado bruscamente. E agora você precisa pensar, e agora, o que eu faço? Porque se eu tenho trabalho, eu não estou tanto tempo em casa. Então, se eu não estou tanto tempo em casa, esse ambiente é um tanto quanto diferente para mim. E como que eu vou lidar com esse ambiente? Eu acho que daí também é um ponto que nós devemos observar. Como é a sua casa hoje? Será que uma parcela dessa apreensão, dessa angústia que a gente está vivendo é pelo fato de a gente estar trabalhando tanto, estar tanto tempo fora de casa, que a gente acaba esquecendo de onde a gente descansa, onde é o nosso lugar de refúgio, entendeu? Essa era a ideia que eu tinha. Aí eu trouxe também
essa questão da influência na nossa vida mesmo. Porque aí você pega, né? Você estava lá num certo fluxo de trabalho, de vivência, e agora esse fluxo foi cortado. Então agora você precisa ressignificar esse movimento. Você precisa fazer uma nova significância para isso, que também eu acho que é a parte mais difícil. Por quê? A gente, quando tem uma vida de trabalho, e quando eu falo trabalho é indiferente se é formal ou informal. Trabalho, nesse caso aqui, é o ato de você sair de casa para fazer algo. Vamos supor que isso seja um trabalho aqui. Então, quando você está nessa linha de pensamento, você elabora um esquema. Às 10 horas eu vou fazer isso, de 10 a meio-dia eu vou fazer isso, de meio-dia às 2 eu vou fazer isso e tudo mais, até que sua carga horária termine e você possa retornar para sua casa. Só que agora você está 100% dentro da sua casa. E agora? Aí me vem um outro questionamento também, em questão disso. Tem a diferença entre casa e tem a diferença entre lar. O governo fala, Nelson, fique dentro da sua casa. Mas será que essa casa ela é confortável o suficiente para que eu possa chamar de lar? Porque se eu não trabalhei essa questão anteriormente, essa casa que às vezes moram 2 ou mais 3 pessoas, eu vou ter que conviver com essas pessoas. E como é que é a minha relação com elas? Como funciona isso? Ou se eu estou sozinho, como é que é a relação comigo mesmo? Será que eu me percebo? Será que eu paro para pensar como vai ser minha vida daqui a 10 anos? Daqui a 1 ano? Daqui a 6 meses? E são perguntas que nos fazem ter uma parada para começar a refletir. Só que a gente está no século XXI. O século XXI não tem reflexão. Tem até aquela frase costumeira, né? Que tempo é dinheiro. Só que agora a gente tem muito tempo. E o que a gente vai fazer com esse suposto dinheiro? Eis a questão, né? Porque agora você tem tempo para parar, você tem tempo para refletir. Você vai acordar de manhã, a pessoa que pode ficar em casa, obviamente, né? Ela vai acordar, vai tomar um café, vai escovar o dente, vai tomar um café, vai ver televisão e vai ficar só falando do coronavírus, né? Martelando. Aí a pessoa vê aquilo, almoça, aí liga a televisão de novo, ou lê um livro, mas ela está naquele período ósseo, né? Do ócio ali, agora, o que eu vou fazer? E isso tem 2 soluções. Ou ele pode virar um gatilho para uma coisa nova, ou ele pode eclodir uma coisa muito ruim também. Porque aí entra essa questão de você otimizar seu tempo. Quando a gente está numa batida de trabalho frequente, a gente não tem tanto tempo para refletir nas coisas da vida. A gente não reflete, por exemplo, que tá sol lá fora, ou que tá chovendo. Você só pensa assim, se tiver sol, minha roupa tá na corda. Se chover, eu tenho que correr para tirar a roupa da corda. Dando um exemplo, né? Quem tem a possibilidade de fazer isso também. Então, acredito que um dos problemas que tenha atualmente para a gente lidar com isso é essa questão de a gente parar para refletir como está a nossa vida. Eu acredito também que seja esse o motivo que as pessoas estão associando esse isolamento com as férias. Porque como a gente trabalha o tempo todo, você só tá em casa por 2 motivos. Ou você está de folga ou está de férias. Então, a gente para pensar, como é que a pessoa pega o isolamento de doença para não ter contágio e a pessoa vai pra praia? Ah, isso é um absurdo, a pessoa tá lotando a praia, tá lotando isso aqui. Na cabeça dela, gente, deu uma pausa no trabalho, opa, é férias. É uma conexão até que racional, faz até sentido. Pensem em vocês. Acredita só, você trabalha 8 horas por dia, do nada o seu chefe fala assim, olha, Nelson, você não pode vir amanhã, você vai ficar pelo menos uns 15 dias em casa devido a essa pandemia do coronavírus. Putz, é férias, está todo mundo saindo, a vida continua. Até que nós nos apropriemos do que de fato significa esse isolamento, vai demorar um pouco ainda, porque você tem que ter essa mudança de conceito, né? De que agora é uma questão de saúde mesmo, você não pode sair. Mas até isso também causa um certo desconforto na gente, né? Aí eu coloco também a questão da relutância, porque não é uma questão consciente, digamos assim. A pessoa não faz por vontade própria. Ela está fazendo porque, como abriu, anteriormente eu tinha dito, como abriu essa lacuna, ou é folga ou férias. Então, se é folga ou férias, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu posso ir à praia, posso visitar um amigo meu, posso jogar uma bola, quando na verdade não deveria ser. Eu acredito que tem que haver uma mudança de significado desse motivo, né?
E é curioso essa questão da gente tem alguns trabalhos, né, que dizem assim, aqui é a sua casa, aqui o seu trabalho é como se fosse a sua casa. A palavra, eu acredito, tem muito poder. E se a gente introjetar isso de uma forma verdadeira, a gente acaba acreditando nisso. Então você acaba fazendo horas extras e tudo mais, você vai acabar ficando mais tempo no trabalho e vai associar aquilo com a sua casa. Mas agora olha que interessante. Como você acha que deve ser quando o governo fala que você tem que ficar na sua casa? Então, se eu tenho na minha cabeça um padrão de que o trabalho é minha casa, então eu tô certo de sair para trabalhar, entendeu? Aí, agora, nesse caso, eu tenho uma sugestão para vocês. Eu não sei se vocês vão querer utilizar, mas é o que eu digo. Quando a gente trabalha, a gente anseia para que chegue sempre o final de semana, né? A gente sempre foi assim. Tomara que chegue o final de semana porque eu vou poder fazer tal coisa. Mas agora imaginemos que você vai ficar esses pelo menos 15 dias em casa sem poder nem sair no portão, né? Porque tem alguns estados que a polícia está restringindo bastante. Aí a minha pergunta é, o que você desejava fazer tanto que você estava trabalhando, que esperava o final de semana para fazer, né? Eu anseio minhas férias para fazer tal coisa. O que você gostaria de fazer naquela época que você não pode fazer agora? Por exemplo, eu queria aprender um idioma novo. Hoje em dia você pode começar, pelo menos, né? Porque agora você tem tempo, então você tem tempo, tem internet, você pode colocar tudo isso num caderno e dar o primeiro passo, né? Que tempo agora você vai ter. A questão também dessa ansiedade, dessa angústia toda, né? Uma das dicas que eu dou é primeiro tentar restringir o máximo de informação sobre isso. Claro que você tem que ficar ciente do que está acontecendo, mas o básico que você tem que saber é que você tem que evitar contatos físicos, tem que lavar a mão, você tem que evitar aglomerações, né? Então, tudo que vier de informação na televisão vai ser acerca disso. Então, teoricamente, você já sabe. Porque esse tipo de assédio que eles estão fazendo causa um pânico mesmo até, né? De certa forma. Se ele for muito exagerado, ele vai causar um pânico. Isso vai fazer com que a gente se sinta desguarnecido, vulnerável, que também não é um sentimento muito bom. Porque se você não souber lidar com isso, vai te causar certas frustrações, certas angústias, então eu acredito que não seja muito coerente. Nesse caso, o que você pode fazer? Pega esse tempo, você pode fazer essa sugestão que eu lhe disse, de parar para pensar um pouco sobre o que você gostaria de fazer, o que você poderia melhorar na sua vida. Quem é autônomo? Aqui em São Paulo, por exemplo, tem muito autônomo, né? E agora não pode trabalhar. Então vamos supor que esse autônomo queira mudar de carreira. Qual seria o plano que ele poderia fazer para mudar de carreira? Agora é a hora que dá para pensar bastante. Eu queria fazer entrar num curso superior de letras, por exemplo. Como é que você faria isso? Qual seria o plano que você vai ter que traçar para chegar até lá? Agora você vai ter tempo, né? E é mais essas ideias que eu tenho e eu deixo aberto também para caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa e tudo mais. Ou caso vocês queiram apontar também alguma coisa, aí tô aqui para a gente trocar uma ideia.